antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos, foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Diana. Gente, uma felicidade recebê-la aqui. Quase não consigo, porque ou ela está viajando, ou ela está pesquisando, ou ela está colhendo. Então, é um privilégio ter você aqui novamente. Doutora, obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você agora. Olha, eu tenho muitas perguntas sobre obesidade, sobre pesquisa, sobre testosterona, mas eu gostaria que você começasse nos contando o porquê da escolha da medicina, o que te encantou nessa profissão. Então, sempre quis ser médica. Eu acho que nunca pensei em ser outra coisa. Gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. Gosto muito de contato com as pessoas, gosto muito de ajudar, de acolher. Então, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Nunca me vi fazendo outra coisa na vida, acho, desde a infância. E nunca parou de estudar, né? Nunca. Todos os dias. Conta um pouquinho para a gente dessa formação, porque eu sei que você tem especializações fora. Conta para a gente do seu currículo mesmo. O que você estudou por aí, como foi esse início de carreira e essa decisão por continuar sempre, ainda, mesmo sendo docente, continuar sempre sendo discente. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Passei na residência de cirurgia geral em Natal e em clínica médica aqui em Brasília. Como, né, meu marido, né, na época, noivo, estava morando aqui, então optei por fazer clínica médica, que na verdade eu queria fazer cirurgia torácica. Uau! Já acompanhava cirurgia torácica, enfim, em vários lugares e acabei me apaixonando pela clínica médica depois que comecei aqui. Depois casei, precisei morar no Acre, né, acompanhando meu esposo. E depois, né, a vida seguiu, né? Fiz endocrinologia, fiz meu mestrado, terminei meu mestrado lá no Canadá. Cheguei a menos de um ano no Brasil. Lá no Canadá, me envolvi com pesquisa, né, pré-clínica de diabetes tipo 1. Gostei tanto, né, da parte de pesquisa. Gosto muito de estudar, né? Então, hoje, eu trabalho com pesquisa clínica, né, aqui em Brasília. Hoje a gente está, né, avaliando, né, os tratamentos de medicações para a obesidade, para o tratamento da lipoproteína A, que a gente não tem nenhuma hoje no mercado, né, insuficiência cardíaca, diabetes. Então, assim, está sendo bem interessante essa nova fase, né? Eu quero saber de tudo isso com relação à pesquisa, mas me conta um pouco dessa experiência no Canadá, se ela influenciou no seu trabalho hoje, o fator do estudo fora, se teve algo em diferencial, além do conhecimento que você implementou para a sua nova cultura ou novo atendimento? Sim. Nesses 2 anos no Canadá, eu mantive meus pacientes, né, na forma de telemedicina. Lá, o que eu realmente me apaixonei foi na pesquisa pré-clínica, né, que é antes da medicação, né, chegar no paciente. Então, lá eu tive contato, né, com as células beta produtoras, né, da insulina. Então, não era com o paciente, né, mas era com a parte realmente celular, molecular, DNA, enfim, era uma coisa foi que realmente me chamou mais atenção, porque eu tive a oportunidade, né, de ter esse contato lá que eu não tenho aqui no Brasil, né?
E aqui esse conhecimento pré, né, começa a abrir muito, muito a mente da gente para como tudo começa, né? Como é que uma medicação começa a ser estudada, né? Todos os passos, né, das pesquisas até eu conseguir prescrever para o paciente no consultório, né? É um caminho muito longo, né? É um caminho de muito estudo, é um caminho de muita ciência, né? Enfim, E que que vai te hoje trazer muito mais assertividade na hora de prescrever. exatamente. E assim, eu fico muito triste com o rumo que isso está tomando, né? Nos dias atuais aqui no Brasil, Eu imagino, né? inclusive é o que eu ia te falar agora, te perguntar, são tantas novidades, são tantas possibilidades na medicina, o que vem te assustando com essa questão, inclusive das redes sociais, dessas Isso. informações, mas esse ponto que você já falou, eu fico muito triste. O que está É. te Então, entristecendo? assim, eu nunca gostei de rede social, nunca gostei de me expor, de gravar vídeo, nada. A Aline, né, que está aqui um dia, eu chamei a Aline para fazer um site, né, para mim, para deixar tudo organizadinho, né, para agendamento de consulta e tudo. E um dia ela ligou para mim e fez: doutora Di, te mandei no WhatsApp a senha do Instagram. Eu nunca tive o Instagram, nunca pensei em ter Instagram e criticava todo mundo que tinha Instagram, né? Mas hoje é necessário, né, para qualquer médico, por conta da desinformação realmente que está disseminada, né? E a gente que estuda, né, que trabalha sério, né? Hoje a gente se depara com é, é, é deprimente assim o que a gente consegue ver em rede social e no dia a dia no consultório, realmente, né? Hoje a gente está apagando muito fogo ao invés de fazer ciência, né? Hoje a gente está tentando desconstruir uma medicina, condutas que foram tiradas, a gente não sabe de onde, porque não existem estudos, nada em cima do que estão fazendo hoje nas redes sociais e nos consultórios, Na né? verdade, está duplicando o trabalho que era para ser Nossa, feito muito uma vez mais. só, e justamente esse é o objetivo do consultório aberto, que a Isso. gente possa trazer essas pessoas que realmente estudam, que às vezes não tem tempo de se posicionar, para Nenhum. que cada um de vocês aí possa se conectar, ter acesso ao currículo, à experiência desse profissional, porque eu não sei se você viu aquele caso de Manaus, que a médica estava atuando, inclusive, na cardiologia e não era médica. Sim, ontem eu tive uma paciente que mandou mensagem para mim desesperada porque marcou consulta com a pneumologista, pagou um valor bem alto em consulta, exames e uma medicação que não tem nenhum sentido em se fazer uso injetável. E quando ela saiu, que ela pagou, ela percebeu que todo mundo estava saindo com a mesma receita e fazendo o mesmo exame. E ela mandou uma mensagem para mim ontem, desesperada. Eu fiz: ô, meu bem, pesquisei a médica não era pneumologista, a médica não tem nenhuma especialidade registrada, né? E assim, eu fiz: denuncie no Sim, CRM. sim. Vá lá, peça o dinheiro de volta, diz que o que ela fez, ela anunciou uma especialidade que ela não tinha, enfim. E está sendo assim todos os E isso é dias. responsabilidade social. Caso você tenha Isso. alguma experiência dessa forma, passou por isso, é importante que você haja. Mas muitas vezes a população não sabe nem onde pesquisar e nem como agir. E Uhum. é de direito que nós façamos isso, porque é sua vida. Mas a gente vai, pelo menos enquanto pudermos, É. na geografia que nos é permitida, conseguir mudar isso. E falando em rede social e obesidade, Sim. o que estão trazendo aí, o que você está precisando desmistificar ou que tem passado despercebido? Então, hoje, né, o que preocupa mais realmente são os famosos protocolos, né? Protocolos doutor fulano, né? Não existe um protocolo doutor fulano, não existe, ninguém tem um protocolo de obesidade, né? Não existe esse estudo, não existe essa medicação, enfim. Qualquer medicação hoje para obesidade ou para diabetes, ela deve ser comprada na farmácia, fechada, e você aplica em casa. Tá? Não existe isso de tomar medicação em clínica, né, para tratar essas duas comorbidades, né? Não,
Não é correto. Não, 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 não. É manipular a medicação para obesidade, para diabetes, enfim. Né? Como a gente vê hoje, né? Essa manipulação de tirzepatida, né? Dessas moléculas que ainda são patenteadas, né? Tirzepatida, semaglutida, né? Isso é ilegal. Isso Essas são as canetas, né? Esse nome é um nome... é o princípio ativo, né? O nome comercial, né, da tirzepatida hoje é o Mounjaro, né, no Brasil. Da semaglutida, nós temos injetável o Wegovy e o Ozempic, e por via oral o Rybelsus, a semaglutida. E originalmente essas medicações são patenteadas. E para uso de diabéticos, ou elas já estão sendo realmente, são protocolos para... Não é um protocolo. Protocolos são... entra tanto na cabeça da gente, né? Pois a gente vê tanto isso no Instagram, né? Elas são utilizadas e indicadas para obesidade também. Isso é ok. Então, a semaglutida, né, e a liraglutida, elas foram inicialmente, né, comercializadas, produzidas, estudadas para o tratamento do diabetes e, posteriormente, né, liberadas para o tratamento da obesidade em outras doses, tá? A tirzepatida, né, que chegou ao Brasil mês passado, né, oficialmente será lançada depois de amanhã. Outra, não é o Mounjaro. É o Mounjaro. É porque já estavam usando, só que sem estar aprovado. Não, eles estavam trazendo para o Brasil de uma forma, né, completamente inadequada, né, uma medicação que deve ser refrigerada, e estavam trazendo dentro de meia, enfim, dentro, né, dentro da roupa, enfim. Né, e manipulando, a gente não sabe que não pode, né, que não existe essa... o próprio laboratório não liberou, né, a molécula para ser manipulada, né? Então, muita gente foi enganada, né? A gente recebe esses pacientes no consultório, né? Recebe essas abordagens no direct também, né? No Instagram. E é lamentável, né? É lamentável que a medicina esteja caminhando, né? Por essa estrada. Eu fico pensando que não só a medicina, né, mas a necessidade dos resultados rápidos da população, também. Né, a falta de conhecimento, ou essa possibilidade de tá tudo bem burlar. Exatamente. Sai mais barato, né? Como você falou, eu viajo bastante. E, assim, eu gosto muito de sentar no meu canto e responder minhas mensagens ou comer alguma coisa legal, enfim, tomar uma taça de vinho e ir pro hotel, né? E nesses momentos que eu tento descansar, né, um pouco, na grande maioria das vezes tem alguém na mesa do lado falando que comprou um Mounjaro, falando que tomou Ozempic, e assim eu não tenho paz nem quando eu estou tentando descansar. Quando eu estou tentando descansar, eu não consigo. Doutora, então esclarece para a gente, como você trabalha nessa área de pesquisa, qual é o caminho de um medicamento, o que como ele é aprovado, o que é essa questão da Anvisa, o que traz e a partir de que momento, olha, isso está liberado para que, mesmo que não façamos uso disso, a partir de agora, pelo menos, inclusive para mim, né, eu vou compreender como isso funciona, tanto que eu nem sabia se já tinha sido aprovado, mas ainda vai ser essa semana. Então, qual é esse caminho ela foi correto? aprovada, a medicação foi aprovada, né? Liberada pela Anvisa, tudo certinho. Então, assim, tudo começa lá de trás, né? Com a pesquisa, né, da própria molécula, né, do mecanismo de ação, né, muitas vezes com animais, né? Lá no Canadá, a gente, né, eles faziam, né, a pesquisa com os ratinhos, né? Abriam os ratinhos, extraíam o pâncreas, extraíam o baço desses ratinhos, né, centrifugavam aquela molécula, aquela célula, né, até achar, né, aquele órgão, até achar a célula beta, né, enfim. Iam capturar o DNA daquela célula, e tudo isso para que aquela molécula, né, fosse estudada, enfim. Depois há os estudos, né, com humanos, né, para ver se realmente há essa eficácia, né, a segurança. Hoje essas medicações não vão para o mercado, né, sem ter uma comprovação de segurança cardiovascular, renal, né, que é isso que a gente está fazendo hoje no centro de pesquisa, tá, aqui em Brasília,
tá? Então, assim, tudo é padronizado no mundo todo. Então, o que a gente faz aqui em Brasília com essas moléculas é feito nos Estados Unidos, é feito na França, né? É feito na Dinamarca, enfim, no Japão, enfim, no mundo todo. É o mesmo processo, né? São os mesmos reagentes, é o mesmo protocolo. Então, são pesquisas, né, que são mundiais, globais, né? E que são pesquisas que custam, às vezes, bilhões de dólares, né? Aí, então, imagine você passar por anos de todo esse processo, milhares de pesquisadores, milhares de profissionais, bilhões de dólares investidos. Aí a gente recebe no Instagram que tem um laboratório no interior do Pará que está produzindo a molécula. Oi. Né? Enfim. E aí, diante de todo, no país de origem, fazem toda essa pesquisa, aprovam. Mas para que seja aprovado aqui no Brasil, existe uma agência Isso, a regulamentadora. Anvisa, né, tem que passar, né, pelo crivo da Anvisa, vários pesquisadores, vários profissionais. O laboratório, né, prova a segurança dessa molécula, né, dessa medicação. Tá? E com isso, depois de muito tempo, muitos anos, essa medicação passa pela aprovação, aí depois passa, né, pela precificação, enfim, uma série de processos, né? A medicação que chega hoje na farmácia para os pacientes é muito segura, né? A semaglutida, a tizepatida são moléculas revolucionárias, né? A liraglutida também, né, que é o Victoza, a Saxenda. São moléculas revolucionárias do ponto de vista de segurança cardiovascular, os estudos hoje para quadros demenciais, né, que está já estão, né, em fases, né, mais avançadas dessas moléculas, proteção renal, proteção hepática também. Então, são moléculas hoje que elas não tratam só diabetes, não tratam só obesidade, né? São moléculas que são extremamente seguras, extremamente modernas e que tratam, além disso, uma série, né, de outras comorbidades, né? Então, não é produzida no quintal lá, não. São bilhões, muito estudo, muita ciência, né? Muito investimento, não só financeiro. Mas de capital intelectual também. Intelectual, exatamente. E falando também em outra, eu não sei se outra substância, porque é um hormônio, a questão da testosterona, Sim. que também vem sendo utilizada de uma forma... Indiscriminada. Ok. Né? Indiscriminada. Então, assim, hoje nós temos um uso abusivo, né, de testosterona, né, tanto por homens, né, mas o que preocupa também é pelas mulheres, porque não é um hormônio feminino, né? A testosterona é um hormônio masculino. Os níveis da testosterona na mulher são indetectáveis aos exames, né, que a gente faz, né, no laboratório, né, que a gente dosa, né, no laboratório. Então, assim, a gente só solicita a dosagem da testosterona quando nós suspeitamos que ela está alta, tá? Mulheres que apresentam hiperandrogenismo, né, um excesso de pelos, irregularidade menstrual, acne. Então, quando a gente suspeita, a testosterona naquela mulher pode estar alta, a gente dosa. Mas se não, a gente nem solicita, não precisa solicitar. Esse dado não importa. A testosterona da mulher, ela é fisiologicamente tão baixa, independente de ela estar na menopausa, enfim, dela ser uma adolescente, dela ser uma mulher na idade fértil. Ela é tão baixa que ela não consegue ser dosada pelas metodologias que nós temos hoje nos laboratórios, né? Então, a gente então não há necessidade, né, de nós dosarmos, não tem lógica de ser dosado testosterona numa mulher, né? Então, se eu não vou dosar, é incorreto prescrever testosterona para a mulher? É incorreto prescrever testosterona para a mulher. Não é eu não vou suplementar, eu não vou... como eu tenho um hipotireoidismo e eu vou repor o hormônio da tireoide, eu tenho a menopausa, né? Eu tenho carência de estradiol, eu vou repor o estradiol? Não existe isso para testosterona na mulher, certo?
A testosterona na mulher só tem uma única indicação, que nem precisa dosar para poder ser prescrita, que é o transtorno hipoativo do desejo sexual da mulher, que não é simplesmente uma falta de libido, né? Ah, minha libido está baixa, a médica passou uma testosterona gel para mim. Isso não existe, tá? Você está fazendo uso de um anabolizante, tá? Você está fazendo uso de uma medicação que vai lhe causar diversos problemas de saúde, diversos efeitos colaterais e que muitas vezes podem nem ter depois como a gente tratar isso. Né? Você pode ter um engrossamento de voz, você pode ter um aumento de clitóris, você pode ter queda de cabelo, irregularidade menstrual, acne. Né? A gente vê demais com essa história de chip de testosterona, chip de não sei o quê, enfim. As mulheres aparecendo com o rosto tomado de lesões horrorosas de acne. Né? Então chama chip da beleza, né? A gente até brinca o chip da feiura, né? Porque as mulheres saem horrorosas depois daquilo. Né? E com corpos, muitas vezes, né, desfigurados, enfim. Isso não é saúde, né? O chip da doença. E a progesterona, tem algum desses chips, tem alguma reposição feita através desses chips? Olha, o único chip que nós temos hoje, aprovado pela Anvisa, é o Implanon, certo? Que é um chip de reposição, que é um chip de contracepção, desculpa, um chip de contracepção. Tá? A reposição hormonal na menopausa, tá? Se for a mulher que tem útero, ela precisa usar progesterona, certo? E essa progesterona, para ter essa proteção uterina, ela é por via oral, certo? Não é progesterona em gelzinho, nem chip, nada disso. Essa progesterona é via oral, certo? Para a reposição do estradiol, a gente usa transdérmico, né? Agora a gente tem um spray que chegou há pouco tempo no Brasil, né? Nós temos via oral também, tá? Mas por chip não, tá? Muitas vezes quando se implanta esse chip, né? É um problema sério que a gente tem no consultório hoje, são esses chips, né? Porque muitas pacientes, eu vou dizer um caso de uma que a médica indicou um chip para tratar um mioma, certo? Disse que estava, né, protocolo, né, para tratar esse mioma. E esse mioma dessa paciente só aumentou, né? Essa paciente agravou muito o quadro clínico dela, com sangramento, enfim, e precisou tirar o chip. E aí? Não tira. Não tira. Ela precisou ficar, né, convivendo com isso e com esse hormônio, né, por 6 meses, né, enfim. Então, e outra coisa, a gente não consegue saber o que tem ali dentro, né, do chip, tá? É diferente você ir na farmácia, comprar lá seu estradiol, comprar lá sua progesterona, você sabe que aquilo ali foi fiscalizado, você sabe exatamente o que você está colocando, né, em você, o que você está fazendo uso. No chip, não. E se der algum problema, como é que você vai tirar? Como é que você vai resolver? Né? Então, a gente tem, hoje em dia no consultório, né, além de tratar os problemas, né, de saúde, né, de diabetes, de tratar nossos pacientes com obesidade, de tratar nossos pacientes com problemas de tireoide, né, com osteoporose, né, fazer a terapia de reposição hormonal da menopausa, como deve ser feita? Não, hoje a gente ainda tem que lidar com efeitos colaterais de medicações, né, que profissionais tiraram, Deus sabe de onde, esses protocolos, né, que ninguém sabe o que é que está ali realmente sendo implantado, né, e realmente é uma forma de ganhar dinheiro, enfim, né, por esses profissionais, porque assim, não tem nada de ciência, não tem benefício para o paciente, né, a gente não tem estudo em cima disso, né, para comprovar, né, algum benefício desse tipo de tratamento. E para a gente estão chegando pacientes cheios de efeitos colaterais, de problemas que a gente não pode resolver porque não tem como, né, muitas vezes, né. Que a gente às vezes não sabe nem o que tem ali dentro. Sim, e eu fico confusa até nessas situações, porque eu já vi muitas pessoas beneficiadas, né, Então, beneficiadas, mas não dá para e as que não e as foram. que não foram, né? Assim, eu vi muitos colegas, inclusive médicos, né,
quando, né, houve a posição, né, CRM, enfim, tudo a respeito, né, das sociedades médicas, né, a respeito dos implantes, eu vi algumas pessoas, né, revoltadas, não, mas porque para mim deu certo. Gente, para você deu certo e para quantas outras que tiveram tantos efeitos colaterais, né? E que a gente muitas vezes fica de mãos atadas porque não consegue tirar isso, né? Assim, para quem teve um malefício, né, de um implante, teve um efeito colateral, né, de um implante desse que a gente não consegue tirar, né, e que ficou realmente com essas lesões, né, esses efeitos, essas sequelas de longa data ou às vezes para sempre, isso aí ninguém vê, né? Agora, se uma pessoa vomitar, por exemplo, muito com o Ozempic, porque usou por conta própria, né? Enfim, vai para o hospital, meu Deus, vai para a capa vai para o feed, né? Do Instagram. Vai para o Metrópole. Vai para o Metrópolis, né? Mas, enfim, mas o que a gente vê mais realmente são esses efeitos colaterais, esse uso abusivo, né, dessas práticas não controladas, né, médicas, enfim. E eu sempre falo, né, na consulta, eu fiz, gente, não, porque eu deixei tantos mil, né, no consultório, né, do médico, eu gastei tanto, eu não posso tirar, cada chip desse foi não sei quantos mil. Eu falei, peraí, você não acha que se isso aí fosse interessante, fosse bacana, eu não gostaria de estar ganhando também esse valor no meu consultório, né? Passando o dia botando chip, né, nas mulheres, né, nos pacientes. Eu não boto, porque isso não tem estudo, isso não tem fundamento, isso foi tirado da cabeça de alguém como uma forma de ganhar dinheiro fácil, sabe? Não é meu perfil, não é. Eu não trabalho com isso, eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro, graças a Deus. Eu gosto de saber o diferencial de cada médico que vem aqui. Eu acho que vocês perceberam o quanto ela acolhe e também busca, em função de tanto estudo, olhar exatamente cada um como único. E essas relações que você desenvolve, esse seu super diferencial, você vem atendendo telemedicina desde a época, ou seja, seus pacientes não te largam, hoje você continua atendendo e me fala se o que é o seu diferencial? Então, eu gosto, assim, eu não gosto de tratar a tireoide, né? Eu não gosto de tratar o diabetes, né? Eu não gosto de tratar o hormônio. Eu trato meu paciente, né? Nessa condução, né, do paciente, eu gosto de avaliar tudo, como o paciente está, como está a parte psicológica também, né? Se esse paciente está bem, para continuar, né, seguindo, né, nosso processo de saúde, né, que é um processo, né? Não é prescrever um hormônio e até a próxima consulta, né? Então, assim, eu costumo ser meio que a clínica de cada um. Costumo muito também atender a família, né? Se eu atendo a esposa, depois eu atendo o marido, atendo os filhos, atendo o neto. Então, eu costumo atender ter esse perfil, né, de paciente, de atender a família, de atender os amigos, né, e de seguir com tudo. Por exemplo, Diana, daqui a pouco eu recebo um WhatsApp. Diana, o dentista passou esse antibiótico, posso tomar? Uau! Então, assim, essas pequenas coisas. Né? Fui no pneumologista ontem, não gostei do atendimento dela, queria conversar com você. Posso? Tipo, sou endócrino, né? Mas claro que eu vou orientar, né, em relação à medicação que... Ou seja, a confiança gerada baseada nesse olhar para o ser humano como único, meus pacientes, né? assim, eu costumo atender por muitos anos, né? Então, assim, eu já conheço, eu já sei que com aquela medicação não vai dar certo, né? Eu já sei mais ou menos direcionar, né, para determinado. Vou fazer a cirurgia, o médico pediu para operar tal. Você concorda? Aí, tá, vamos analisar, né? Não sou eu que vou decidir a cirurgia, Mas né? o que você pode assim, fazer... mas essa confiança, né, com relação a esses outros caminhos, né? Eu acho também que com essa banalização da medicina hoje, né? Isso é tão complicado, né? A gente tem profissionais hoje que
né, que tratam a medicina puramente como um comércio, né, e não acolhem tanto os pacientes, que às vezes os pacientes não sabem, né, até não criam essa confiança, né, não sabem se fazem mesmo aquele tratamento e precisam de alguém para meio que nortear aquilo, E né, esse o é o tratamento. grande fundamento do que a gente está fazendo aqui, porque aqui você tem um tempo de assistir uma entrevista que dura em média 1 hora, onde você consegue perceber os princípios, os valores desse médico, onde ele estudou, onde encontrá-lo. Eu tenho uma questão que eu quero que você fale para esses novos médicos que estão se formando e também responda para as pessoas se você continua atendendo telemedicina, porque o seu tempo está bem reduzido. Como é que te encontra? A gente vai deixar aqui na descrição para vocês, tanto o Instagram como onde encontrá-la, mas a telemedicina ainda continua Sim, sim. Nossa, a telemedicina, para mim, foi assim, a pandemia foi né, um divisor um divisor, assim, foi terrível, né, em vários aspectos, negativo, então. né, negativo, mas eu acho que o único benefício da pandemia foi a telemedicina, né? Então, hoje, a gente consegue, né, atender pacientes em outros países, né? Eu estando fora do Brasil e podendo atender pacientes, né, também que estão em outros países, né? Tem paciente na Europa, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, enfim. Hoje a gente tem essa facilidade, né, essa praticidade, e também, até mesmo aqui em Brasília, né? Não consegui agendar no consultório, vamos fazer online. Então, já analiso, converso tranquilamente, né? Já pergunto, o tempo da consulta de telemedicina é o mesmo do presencial? É o mesmo do presencial, tá? Mas, às vezes, a gente consegue até estender um pouquinho mais, né, na telemedicina, porque o paciente está em casa, está mais à vontade, né? E a gente consegue pedir todos os exames e tudo, e avaliar presencialmente depois, né? Ou então avaliar presencialmente, examinar, né? Na consulta eu avalio a força, que é muito importante, a gente é um parâmetro de saúde, né? Importantíssimo a gente poder avaliar a força desse paciente ao longo do tratamento, porque ainda existe esse preconceito, né, com o tratamento de obesidade. Você perdeu peso, você perdeu massa muscular, né? A gente não é o que a gente deseja durante o tratamento, então a gente consegue fazer essa avaliação da força no consultório, com dinamômetro. Eu vejo peso, eu vejo medida, palpo a tireoide, né? Vejo pressão, faço tudo, né, no consultório, e no retorno, muitas vezes, a gente começa a discutir mais os exames, né, começa a discutir como é que o paciente está, né, eu já tendo avaliado presencialmente. Né? Mas com a telemedicina você consegue esses outros recursos ou você entende que é melhor que seja presencial ou o paciente vai conseguir o mesmo resultado ou depende do que aquele paciente tem? Depende do que o paciente tem. Muitas vezes, a telemedicina, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer, né, esse segmento, esse acompanhamento com qualidade, né, podendo escutar o paciente, né, ele não está naquele momento corrido, saí do trabalho, vou ali para o consultório, né, e volto para o trabalho, pego o trânsito. Não, eu já atendi pacientes com quadro depressivo, deitadinho na cama, coberta, né, e com o celular assim, mas conseguindo se abrir, conseguindo contar o que está sentindo, né? Doutora, esse ponto é importante. Para pacientes que estão com problemas, né, diagnósticos de depressão e tem alguma coisa hormonal para que hoje em dia que possa ser dosado, assim como dopamina ou algum hormônio, ele pode ser, ou é só medicamento, é um medicamento que o psiquiatra passa ou a endocrinologia tem o seu papel aí dentro? Então, depende muito de cada caso, né? Cada paciente tem sua história, né? Cada paciente tem sua abordagem, né? Cada paciente é único, né? Então, existem distúrbios hormonais que podem piorar, né, um quadro depressivo, tá? Existem pacientes que estão ou com obesidade, muitas vezes, inclusive, com baixo peso, né? E que a autoestima desse paciente, né, fica prejudicada,
né? E isso só piora o quadro depressivo. Então, assim, na endocrinologia, existem vários diagnósticos, né? Vários problemas endocrinológicos diferentes, vários problemas hormonais, né? Diferentes que a gente consegue, durante a consulta, durante a anamnese, né? Que é a conversa com o paciente, né? Que é essa história clínica, né? Tentar entender o paciente, né? Nisso a gente consegue direcionar. Então, que é outro ponto importante. Alguns profissionais mandam uma lista com 200 exames para o paciente fazer, né, antes da consulta, né? Quem atira para todo canto acaba não acertando em nada, né? Então, na consulta, a gente não faz esse tipo de abordagem, né? Não é para você, eu tenho um plano de saúde, vou fazer esses 200 exames porque isso é um check-up. Não, isso não existe. Isso mostra um total desconhecimento, né, por parte do profissional. Né? Então, na conversa, a gente direciona quais os exames, né, vai pedir, qual tipo de abordagem para aquele paciente, né, se esse paciente pode ter algum distúrbio hormonal mesmo, né? Então a gente vai bem direcionado, tá? E só realmente solicita um laboratório os exames que a gente vai precisar. Meus pacientes, por exemplo, têm uma grande parte deles tem problema com diabetes, tem problema com obesidade, que são problemas que aumentam muito o risco cardiovascular. Né? Então, eu tenho um costume, né, nesses pacientes que têm o risco cardiovascular aumentado, né, de fazer uma investigação disso. Né? Até alguns cardiologistas brincam, eita, consultou com Diana, né? Já pediu isso, mas eu não peço aleatoriamente, né? Porque esse paciente ele tem um risco maior, né? De ter um infarto, de ter um AVC, né? Um ultrassom, que ele pode ter uma esteatose hepática, né? Agravada, né, pela obesidade, enfim. E ouvindo você falar, a gente mais uma vez compreende que a endocrinologia ela vai muito além só o médico para emagrecer. Não, é um mundo, a endocrinologia é um mundo lindo, né? Que infelizmente, né, tá sendo atacado, né, por pseudo-especialistas, né? Falando nisso, qual é o recado, olhando na sua câmera, Eita. que você dá para esses médicos agora que estão chegando? Qual o conselho? Então, né, assim, como quase 20 anos, né, de estrada, né? Professora, né, universitária de medicina, professora de pós-graduação de endocrinologia, né, vendo a realidade, né, atendendo os pacientes tanto na rede pública, né, como na rede privada. Hoje a situação é preocupante, né, alarmante. São muitas faculdades, né? E é muito interessante nós termos muitos médicos no mercado, sim, muito interessante. Nosso país é gigante, né? A gente precisa de profissional, né, para cuidar da saúde dessa população toda. Mas o que a gente está vendo hoje é uma mercantilização assim, em massa, sabe? Na própria graduação a gente consegue ver, né, quem são, né, aqueles que gostam de estudar, né, que lhe procuram para produzir, para publicar um trabalho, para fazer uma pesquisa. Meus alunos que pesquisam comigo sabem, né, quanto eu amo todos eles, né, e como eu amo fazer isso, né, mas é um futuro incerto, né, que a gente não sabe quem na verdade vai cuidar da gente, né, dos nossos filhos e netos. A gente tem que tentar, né? A medicina é a profissão mais linda do mundo, né? Tanto que batalhei muito e estudei muito para estar nela hoje. É aquela profissão que a gente consegue cuidar, que a gente consegue acolher, que a gente consegue estudar e consegue ver o benefício, né, no paciente, ver uma glicemia controlada, a gente consegue, né, ver uma paciente chegando com um sorriso de uma ponta a outra porque perdeu peso, porque uma roupa entrou, né? E isso não é só sobre estética, isso é saúde mental, né? Isso é saúde, né? Isso é redução do risco cardiovascular, o fato de você perder peso, né? E o que eu queria pedir, né, que para quem, né, os estudantes, né, de meus futuros médicos, né, que estiverem, né, ouvindo a gente, né, que
que a medicina é linda, que vocês estudem, né, que vocês tratem os pacientes com amor, né, com ciência, né, e que valorizem a profissão de vocês, porque não é fácil. São 6 anos muito difíceis, né, da faculdade, a especialização também é muito árdua para deixarem isso, né, correr assim pelas mãos e não valorizar, né, uma profissão tão maravilhosa. Era isso. E agora vamos para as pacientes. Essa mulher que está obesa ou passando pela menopausa, com tantas informações, o que você diz para essas mulheres? Então, para essas pacientes, né, eu acho muito difícil, né, atravessar essa fase da menopausa, né, e ser mulher nos dias atuais do que ser há 20 anos. Porque hoje são tantas informações desencontradas, né, tantas pseudo-informações, enfim, que a mulher ela acaba ficando perdida, né, no meio de tanta coisa. E são tantas demandas, né, em casa, no trabalho, né, a vida hoje demanda muito mais da gente, né, porque, enfim, a tecnologia chegou com muitos benefícios, mas também nos sugando muito mais, né? E para essas mulheres, né, elas precisam de informação de verdade, elas não precisam, ninguém merece ser enganado, né, por falsos profissionais, né, por pseudo-especialistas, né, sendo enganadas com medicações, protocolos, enfim, que não vão ter nenhum benefício, ou, pelo contrário, né, podem causar, né, algum efeito colateral que nenhum, que eu gosto, a gente gosta muito de brincar, que nenhum médico de verdade, né, pode conseguir contornar, porque o médico de mentira vai mandar para o médico de verdade, né, ele não vai resolver aquela complicação hormonal daquela paciente, né? Enfim, então assim, filtrem bem o que vocês vão ver na internet, né? Procurem bem os profissionais que vão cuidar de vocês, não vão atrás de soluções milagrosas, porque deu certo com minha amiga, vai dar certo para mim. Cada pessoa é única, né? Cada paciente vai ter o seu tratamento, né? Sua forma, né, individual, cada paciente tem o direito de ser acolhido por um profissional de verdade, né? E nossa saúde, né, nosso maior tesouro, né, nossa maior riqueza, né? Então, busquem sempre estar bem, sem milagres, sem fórmulas mágicas, né? Ficar bem com saúde. Eu acho que isso é o mais importante, com saúde mental em dia. Se você se conectou com a doutora Diana, a gente vai deixar aqui na descrição como encontrá-la. E, doutora, obrigada. Obrigada pela ética, pela verdade, por esse acolhimento até aqui pelas câmeras que a gente pode perceber e por continuar estudando, pesquisando e vivendo as suas verdades, porque eu costumo dizer que é complicado a gente falar quando a gente não vive, mas mesmo que confronte outras pessoas, falar com verdade, a sua verdade vai te conectar com pessoas que estão buscando por isso. Obrigada de coração. Obrigada a você. Mesmo, viu? Gostou de estar aqui? Gostei. É difícil para mim, que eu não tenho essa prática. Mas, foi ótimo, obrigada. Obrigada a você, Carol.